Olá, boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo das quartas-feiras. Sejam muito bem-vindos. Hoje, excepcionalmente, estamos realizando esse estudo na quinta-feira, né? Excepcionalmente essa semana, pois que ontem não tive condição de fazer o estudo devido a um outro compromisso, mas hoje, então, vamos realizá-lo. Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui para mais essa noite de estudos. Sejam todos muito bem-vindos, o nosso abraço fraterno. Aqueles que não conseguem acompanhar aqui online conosco, mas que sabemos acompanham em outros dias, nossos votos de muita paz a todos. Nossa amiga Maria Correia aqui no Insta e os amigos e amigas que estão conectando aqui pela página do Facebook, né, do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, a Ironi Caxambu, boa noite, a Fátima Chaves, quem mais aqui? A Cida Basile, Luciano Lozano, muito boa noite, a Mariene Rocha, o Albert aqui também, um abraço, Albert, tudo em paz aí? A Sandra Paulino, deixando seu boa noite aqui, pedindo oração, né? A gente faz uma oração ao final, viu, Sandra? Fique tranquila, coloque um copo com água para fluidificar também, você eleva o pensamento também na pessoa, né? A Maria Luísa aqui também, boa noite, bem-vinda. O Diego Romão, muita paz, Diego, a você também, bem-vindo, amigo. E todos que estão conectando aqui conosco, a Luciana Silva, Carlos Cafarena, tá conectado aqui de Nova York, muito bem-vindo. Obrigado pela presença de todos. Como fazemos sempre inicialmente, rogamos as bênçãos de Deus e de Jesus, o nosso Mestre, nos inspirando a todos para que tenhamos uma noite agradável, proveitosa, de estudos, que a gente possa assimilar bastante aquilo que formos estudar aqui. Que bom, Albert. Um abração, viu? A Rose aqui também, boa noite, bem-vinda. E aqui também no Insta, no Face, né? Quantos amigos e amigas que já estão conectando. Aqui também a Lázara Oliveira, a Eloá da Silva Paixão, Maria das Graças Cunha, a Marilda Carvalho, a Arlete Simone, Denise Gonçalves de Viamão, Paulo Celso Brasiliense, muita paz também, e todos que estão chegando aqui, conectando pelo Insta e pelo Facebook. Esse estudo, relembrando sempre, é realizado às quartas-feiras, né? Hoje, excepcionalmente, na quinta, essa semana, e é transmitido pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook e pelo meu Instagram, paulo.sampaio. E esses vídeos depois eu deixo salvo em meu canal no YouTube. Aqueles que quiserem se inscrever no YouTube é Paulo Eduardo Sampaio. Lá tem um estudo completo de O Livro dos Espíritos, um estudo completo do Evangelho segundo o Espiritismo e esse estudo agora em andamento dessas obras de Emmanuel, que tanto nos orientam, nos ensinam. A Marlene Andrade, Leandra Ferreira, Loiva Carnop, querida amiga, Dai Psique, boa noite a todos, e a Elisa Pagotto. Muito bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, então, dia 22/6, né, nós vamos estudar a lição 8 do livro Fonte Viva, que é de Emmanuel. Estamos estudando essas obras de Emmanuel, né, de forma alternada. E hoje a lição 8 é intitulada por Emmanuel Obreiros Atentos. Vejam bem que título interessante, né? Porque obreiros, já pensamos naquela pessoa que está trabalhando, quer se dedicar à obra do Cristo, a um trabalho, né, no bem, a um trabalho de transformação moral, a um trabalho junto à família. Por mais simples que seja, queremos ser um obreiro, né? Trabalhar na seara de Jesus. Mas Emmanuel coloca aqui algo mais, né? Obreiros atentos. Ou seja, aquele obreiro que não perde o foco, que está ligado ali
naquilo que lhe cabe desempenhar. Então, Emmanuel, pessoal, nessa lição, ele vai recortar um versículo de uma carta de Tiago, é da primeira epístola de Tiago, e é capítulo 1, versículo 25. Tiago disse assim, Tiago, né, que foi apóstolo do Cristo: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Esse é o trechinho que Emmanuel recorta da carta de Tiago para fazer o seu comentário. Bem-vindos todos que estão conectando aqui pelo Insta, tanto pelo Facebook também do Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Boa noite para todos. Então aqui Emmanuel vai destacar, pessoal, esse versículo de Tiago. Oi Rita, boa noite, viu? Bem-vinda. Que vai abordar sobre a lei de liberdade, pessoal. É bem interessante essa lição, porque ele coloca aqui, né? Aquele que atenta para a lei de liberdade, não apenas como ouvinte, quer dizer, aquela pessoa que não está apenas recebendo informação, mas está agindo, está fazendo boas escolhas com o que a lei de liberdade lhe confere. E eu quero destacar aqui, meus amigos, de início, tem uma frase, quando eu li o livro Nosso Lar, que eu achei muito interessante e deixei reservada para meditação, né? É uma frase da personagem Lísias, aquele enfermeiro que cuida de André Luiz no livro Nosso Lar. Ele diz assim, olha, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Pode parecer estranho, né? Ele fala aqui ainda, parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Vejam que interessante, porque a gente poderia dizer assim, mas como assim, né? Se nós temos que obedecer, eu não sou totalmente livre se eu tenho que obedecer. Por isso que ele coloca, parece paradoxo, mas é a expressão da verdade. Então a gente precisa entender o que seria esse obedecer que o Lísias coloca. Ele aqui está se referindo, meus amigos, obedecer à lei divina. Pensemos na seguinte situação. Uma pessoa que pela sua liberdade de escolha opta, né, por caminhos do mal, não se conecta com as leis divinas, não se esforça para viver a lição do Evangelho na sua vida, essa pessoa muitas vezes comete seus desatinos, certo? Essa pessoa prejudica às vezes o semelhante, prejudica a si mesma. Então o que acontece? Na próxima reencarnação desse espírito, quando ele volta à matéria, na Terra, esse espírito estará preso devido aos compromissos que ele assumiu com as suas atitudes no mal, entenderam? Esse espírito precisará reparar junto daquelas pessoas com as quais ele se envolveu desastrosamente, né, que ele prejudicou. Esse espírito, a hora que volta, ele não é livre para planejar a próxima reencarnação. Diferentemente de alguém que procura viver bem, viver em paz, não prejudicar o semelhante, fazer o bem que está ao seu alcance. Essa pessoa, quando voltar à carne, quando reencarnar na Terra, esse espírito é mais livre do que aquele outro. Esse espírito não tem graves compromissos para reparar, não vai sofrer expiações dolorosas. Então esse espírito tem uma liberdade para planejar a sua próxima reencarnação. Por isso que ele disse, só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Frase muito profunda essa, né? Então nessa lição, pessoal, o Emmanuel vai nos levar a pensar como que nós estamos agindo na nossa vida com relação às nossas escolhas, né? Com a nossa liberdade de ação. Vai girar em torno da liberdade. E Emmanuel começa dizendo assim, o discípulo da Boa Nova, quer dizer, nós que estamos tentando seguir o Evangelho, né? Que realmente comunga com o Mestre, ou seja, aquele que se esforça para viver, né, as lições de Jesus na sua vida. Antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo
recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então vejam que interessante. Quando nós, vamos pensar em nós que temos muitas limitações, dificuldades, nós sabemos o quanto é difícil viver o Evangelho, né? Mas nós queremos já ser alguém melhor. Nós já estamos nos esforçando para aprender as lições do Cristo, né? Nós estamos aqui até nesse momento de estudo para estudar o Evangelho. Não é apenas para obtenção de conteúdo intelectual, mas eu creio que nós estamos aqui com a intenção de aprender lições imortais para transformar a nossa vida. Então, quando a gente consegue, né, se esforçar, a cada dia a gente percebe uma melhoria, que a gente está conseguindo um pouquinho mais viver as lições de Jesus, nós passamos a compreender melhor quais são as nossas obrigações na vida aqui de encarnados. Porque todos nós temos compromissos reencarnatórios, que na verdade são convites divinos, né? Nós recebemos um convite do alto para a gente ser alguém melhor, para a gente agir no bem. E não é fácil, porque o que Jesus espera de nós não estamos muito acostumados ainda, porque nós sabemos que nas reencarnações passadas, provavelmente já erramos muito, né? A gente se envolve em dramas de toda ordem, comprometemos-nos com as outras pessoas que trazemos para reparação, né? Então o que Jesus espera de nós é um pouco mais de renúncia. Renúncia é difícil, né? Renunciar ao nosso interesse para pensar um pouco no outro. Jesus espera de nós o perdão, que nós temos essa dificuldade que nós sabemos, quanto é importante se esforçar para perdoar verdadeiramente, né? Jesus espera de nós a fraternidade, a caridade verdadeira, que a gente seja, né, melhor, mais tolerante na convivência social. Então, amigos, nós temos a liberdade de escolher. Nós queremos esse caminho ou não queremos. Não é imposto para nós, vejam bem isso. Jesus não nos obriga a nada. O Evangelho, a doutrina espírita, não está obrigando-nos a agir dessa forma, mas é um convite para a gente seguir por esse caminho. E quanto mais a gente consegue, né, pela nossa liberdade, aí que está o detalhe, pela nossa liberdade de escolha, nós dizemos, eu quero me esforçar para ser alguém melhor. A gente vai se aproximando cada vez mais de fazer a vontade do Pai, que é tão importante. Quanto Jesus dizia isso? Fazer a vontade do Pai é viver, quanto mais a gente consiga, de acordo com o Evangelho. E isso, pessoal, vai valer muito a pena, porque Jesus disse a cada um segundo suas obras. Quem mais se esforça, quem mais realiza algo de bom na vida, vai colher frutos na espiritualidade, né, que recompensarão esse esforço, essa dedicação. Vamos ver aqui se tem algum comentário antes da gente seguir à frente, né? Deixo aqui meu boa noite, meu abraço a todos. Quantos amigos e amigas aqui conectados, deixando seu boa noite aqui pela página do Facebook, né? Sejam todos muito bem-vindos, viu? Vamos ver se tem algum comentário ou alguma pergunta para a gente seguir à frente. A nossa amiga Ana Bush colocando mais uma vez, estamos reunidos em nome de Deus e Jesus. Boa noite a todos. Muito legal, é justamente buscar essa sintonia com o alto, né? Com Deus, nosso Pai, com Jesus e com os bons espíritos. A nossa amiga Loiva está dizendo, já nesse primeiro parágrafo, remete à lei de causa e efeito. Cada um colhe o que planta, justamente, bem lembrado aqui pela Loiva. A gente vai vendo quanto a gente vai, né, se conectando com as leis divinas. A lei de causa e efeito está sempre, né, envolvendo o nosso entendimento, as nossas atitudes, porque sempre é a lei que nos dá o retorno das nossas ações, né? A Edna Markovics, boa noite, Edna, dizendo aqui, todos nós temos deveres, compromissos e obrigações perante a vida.
Justamente isso, né? Às vezes, pessoal, muitas pessoas não estão ainda conscientes, né, do que representa a vida. Por isso que a doutrina espírita tem uma fala que diz assim: é importante nós sabermos quem somos, né? Que somos um espírito imortal. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Para onde vamos depois da morte? Então, para a gente ter essa consciência do que representa a vida, né? Nós não estamos aqui para um lazer, porque o mundo, a Terra é um mundo muito belo, um planeta, né, maravilhoso, muitos pontos turísticos maravilhosos, mas nós não viemos aqui apenas para usufruir das regalias que o mundo oferece, dos bens materiais. Temos sim o direito de aproveitar isso, mas não apenas isso. Estamos aqui com tarefas, com compromissos, né? Aquele que está consciente disso deve ficar focado nisso, como bem colocou aqui a Edna. Então vamos, a Rita Braga dizendo aqui: perdoar é tão difícil, eu até tento perdoar, mas lá no fundo sempre fica uma mágoa. Então, o perdão nós sabemos que é dos pontos, né, mais ainda que nos prende ainda, né, a essa condição aqui na nossa condição ainda de espírito pouco evoluídos, porque o perdão nós temos realmente essa dificuldade. Mas nós não podemos, Rita, né, e amigos, não podemos nos acomodar a isso, né? Eu acho que não basta a gente dizer assim: eu não consigo perdoar, deixa, né? Deixa para uma próxima existência, para a próxima reencarnação. A gente precisa sim se esforçar, né? Nós precisamos tentar ao máximo, porque vejam, a gente precisa se conscientizar o que é o perdão. O perdão não é um presente que a gente oferece para o outro, né? O perdão é um benefício para nós mesmos. Quem se perdoa se liberta de um fardo pesado que é a mágoa que a nossa amiga Rita está colocando. A mágoa, eu ouvi uma definição uma vez que eu achei muito interessante. A mágoa é como um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Vejam bem que sério isso, né? Porque a mágoa é algo que vai nos destruindo. A mágoa nos afeta. Ela afeta até a nossa saúde do corpo físico, né? Então a gente carrega aquela mágoa de raiva, de desejo, de até vingança, porque não conseguimos aceitar a atitude do outro. A gente carrega essa mágoa que nos destrói. Então é muito sério entender o que é o perdão para perceber que perdoar não é fazer uma caridade para o outro. Perdoar é nos ajudar a nos libertarmos desse peso, né? O que mais aqui? A Fátima Chaves está dizendo: gratidão sempre, Paulo. Eu não me achei no estudo, gostaria que você... você já está há dias sobre o livro, mas eu não tenho... acho que ela entendi, ela não tem conseguido conectar, né? E a Fátima colocou aqui ainda: realmente a mágoa nos faz adoecer, né? Que falamos aí da mágoa. Então, Fátima, esse estudo nós estamos realizando nas quartas-feiras, tá? Às 20 horas. É que hoje, excepcionalmente, nessa semana, tivemos que fazer hoje, na quinta. Mas é sempre às quartas, aqui pela página mesmo, Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Vamos à frente aqui, então. O Emmanuel continua dizendo assim. No caso aqui, ele está se referindo ao discípulo, né? Aquela pessoa, a cada um de nós que está tentando fazer o seu melhor. O discípulo sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. Então aqui vejam, Emmanuel está destacando algumas posições do mundo, né? Para Deus, pensemos isso claramente, para Deus não tem posição mais importante do que a outra. Ele está dizendo aqui de um juiz, né, de um administrador e do servo. Todas as profissões, todas as tarefas, todos os compromissos da terra, no sentido profissional, são iguais para Deus. Entendamos isso. Não importa se é uma tarefa de maior reconhecimento no mundo ou não. O que diferencia cada tarefa da outra é a forma como nós a desempenhamos.
Então, às vezes, aquela posição mais humilde do mundo, a pessoa trabalha com tanto amor, com tanta dedicação, oferecendo o seu melhor para aqueles que precisam do seu trabalho, enquanto o outro, que às vezes lá em cima, numa posição de alto relevo, destaque, às vezes está, agindo descompromissadamente, sem interesse, agindo de forma negligente, injusta. Então veja, para Deus não importa a posição. E nós vamos responder de acordo com a nossa, daquilo que nós somos incumbidos, né? Cada um de nós reencarna com uma tarefa a desempenhar até no campo profissional também. Pensemos, o juiz, que é uma função tão alta, né, reconhecida no mundo, um juiz, ele pode muito bem não agir bem na sua função, ele pode negligenciar da justiça, ele pode não ser coerente, ser injusto, então ele está se comprometendo naquela tarefa que desempenha. O administrador também, ele pode administrar muito bem, mas por outras vezes pode abusar do poder que está investido. Ele pode ser parcial, favorecer alguns em detrimento de outros. E o servo também, naquela posição mais simples, ele pode também matar o tempo de repente. Ele não trabalha dignamente, porque ele acha que a sua posição é simples, que ele merecia ganhar mais e tantas outras coisas, e às vezes ele não faz o trabalho como deveria ser feito. Então vejam que em qualquer posição da Terra, no sentido das profissões, no trabalho profissional, podemos agir bem ou podemos nos comprometer. E cada um, vejam bem o detalhe, pessoal, cada um de nós vai prestar contas, porque às vezes a gente pensa apenas naquele a quem devemos prestar contas diretamente na função. Por exemplo, somos empregados de uma empresa, temos um gerente que coordena, então nós pensamos que nós devemos prestar contas apenas a esse gerente aqui que cuida da nossa tarefa, ou de um patrão, ou de um empregador qualquer que seja. Mas no fundo, na verdade, nós deveremos prestar contas a Deus. Isso é muito sério. Qualquer tarefa na Terra, qualquer profissão da Terra, nós vamos prestar contas a Deus através da nossa consciência. Porque se nós não desempenhamos bem o trabalho, qualquer que seja ele, do mais alto escalão ou do mais simples atividade da Terra, temos compromissos, temos que fazer o nosso melhor. Deus espera de cada um de nós o melhor desempenho na tarefa que estamos incumbidos, através da nossa consciência. Então, pensemos nisso. Essa ideia de matar tempo, a pessoa diz, eu enrolo lá no trabalho, eu merecia ganhar mais, não valorizam o meu trabalho, eu vou fazer só o que eu acho que deve. Então a pessoa pensa que está enganando ali o empregador, que está fazendo só o que deve, mas no fundo ela prestará contas a Deus. Porque qualquer trabalho está beneficiando de alguma forma a coletividade. E no trabalho a gente está aprendendo a ser responsável, a sermos dignos, a realizarmos o nosso melhor. É uma tarefa que o nosso desempenho tem compromisso com Deus também. E Emmanuel continua dizendo, e respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da Terra. Então vejam, aqui o Emmanuel está dizendo, com outras palavras, para que nós não nos preocupemos muito com a tarefa do outro. Porque mesmo que a outra pessoa não esteja agindo muito bem, vamos pensar naquele juiz que o Emmanuel citou, no administrador, que às vezes coordena a nossa atividade. Mesmo que essa pessoa é injusta, mesmo que essa pessoa não é coerente, abusa dos seus poderes, não está administrando bem, essa pessoa vai prestar contas a Deus.
porque nada fica impune. O problema dela é com Deus e com a sua consciência. Então nós não deveríamos nos abalar tanto com a atitude do outro. Continuemos fazendo o nosso melhor. Entenderam? No sentido de que não podemos descuidar da nossa tarefa porque o outro não está desempenhando bem. Mesmo que na mesma empresa, um gerente, um supervisor, alguém que está acima de nós, se ele não é digno, né, daquilo que ele faz, se ele não corresponde às expectativas que estão depositadas nele, nós façamos a nossa parte. Nós não vamos prestar contas por causa dessa pessoa. Não adianta depois alegarmos que a chefia, que a supervisão, que a gerência não era responsável, era injusta, era parcial, né? Não adianta. Nós devemos fazer o nosso melhor, focar naquilo que estamos incumbidos, né? E aí, lógico, quando a gente fala em trabalho, eu estou destacando aqui o campo profissional, mas é lógico que em qualquer atividade, porque os espíritos já definiram trabalho como toda ocupação útil é trabalho. Então, junto da nossa família, né? Na nossa transformação moral, nós temos uma tarefa a desempenhar aqui na Terra. Cada um de nós veio para realizar algo, seja junto do núcleo familiar, seja apenas na nossa transformação moral, ou seja junto de um pequeno grupo da coletividade ali da casa espírita, né? Um trabalho assistencial. Todos nós temos uma tarefa. E Emmanuel destaca, né? Atencioso para com as lições da verdade nós deveríamos estar, ou seja, termos olhos de ver a possibilidade que Deus nos oferece, realizar as boas obras, né? Porque nós, pessoal, vocês se recordam, lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, fala sobre o planejamento reencarnatório. Qualquer um de nós temos um planejamento reencarnatório. Nós escolhemos, né, o gênero de provas pelas quais queremos ser submetidos, escolhemos a família onde iremos renascer, escolhemos a atividade profissional, e às vezes a gente reclama aqui, escolhemos, por exemplo, até a saúde do corpo mais saudável ou com alguma enfermidade, alguma deficiência, alguma limitação. Então a gente escolhe devido às nossas necessidades espirituais. E quando aqui estamos, não é para a gente ficar reclamando da vida que temos, né? Às vezes a pessoa não está satisfeita com a vida que tem. Lembremos que essa vida que temos, o contexto de vida que nós temos, está de acordo com as nossas necessidades. É esse tipo de vida que no momento nós espiritualmente estamos precisando. Essas pessoas que convivem conosco têm uma ligação conosco, têm algo que nos comprometemos juntos em realizar. Então, que a gente não desperdice, né, essas oportunidades. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. O Facebook eu não consigo acompanhar na hora que vocês digitam as participações de vocês. A Loiva dizendo, bons e maus profissionais são encontrados em todos os segmentos, na minha opinião. O problema não é o cargo, mas o caráter da pessoa que desempenha a tarefa. Que é bem isso, né? Nós temos esse problema é o proceder da pessoa, é o caráter mesmo. Porque a pessoa de boa índole, de um caráter, né, ilibado, essa pessoa vai fazer o seu melhor em qualquer situação, né? E o contrário também acontece. Oi, filha linda, Isabela, que minha filhinha está aqui no Insta também dizendo, e às vezes com as pessoas mais difíceis são as que mais precisamos fazer coisas juntos, que é bem por aí mesmo, né? Junto da família, ou no trabalho, ou na convivência, né, os amigos, nós sempre vamos encontrar aquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade, né? Que a gente sente ali que existe uma certa barreira, vamos dizer, né? A gente não consegue ter aquela proximidade, aquela afinidade maior, e a gente vê que estamos ali juntos no dia a dia, queira ou não, temos que conviver.
Então é isso que a minha filha está colocando ali bem, né? Às vezes são junto dessas pessoas que estão nossas maiores necessidades, que às vezes a gente quer até fugir, né? Então, a pessoa que está aprendendo a buscar o melhor de acordo com o Evangelho, vai, nesses momentos, né, de relacionamentos difíceis, como foi citado, essa pessoa vai tentar enxergar aquele outro não como alguém que é um obstáculo na sua vida, mas como alguém que merece a sua atenção, o seu respeito e que provavelmente devemos algo a ela. Pensemos assim, é melhor. Pode ser que seja o contrário, mas nós devemos a qualquer pessoa que às vezes não aprendeu tanto quanto nós. Tem uma fala muito bela que diz assim: às vezes o outro não conhece Jesus. Se nós conhecemos a lição do Evangelho, nós somos mais, se espera mais de nós, né? Nós devemos dar o bom exemplo da paciência, da tolerância, da compreensão maior, porque quem aprendeu as lições do Cristo é chamado, né, a mostrar aquilo que aprendeu, a conviver bem, né? Não é preciso ser amigo íntimo da pessoa, não precisa viver abraçado junto dessa pessoa, porque às vezes não tem afinidades, né? Mas que a gente procure conviver amistosamente, da melhor maneira, respeitando os pontos de vista dessa pessoa, não colocando obstáculo, né, para uma possível reconciliação, se for o caso. Então a gente precisa estar sempre atento a esses relacionamentos mais difíceis, né? Que todos nós os temos, com certeza. A Fátima Chaves dizendo: pois é que Jesus, Filho de Deus, era humilde. Para ele, posição não faz diferença, né? Para ele, todos nós somos seus filhos sem diferença. Sim, Jesus mostrou o grande exemplo, né, da humildade. Jesus buscava conviver justamente com os mais simples, com os chamados pecadores, né? Para mostrar que aqueles que são mais carentes, né, do entendimento espiritual, que ainda mostram muitas imperfeições, esses são os mais necessitados do nosso amparo, da nossa tolerância, né, daquilo que possamos contribuir em favor deles, né? Boa noite a todos que ainda estão conectando aqui conosco, sejam bem-vindos. O que mais aqui? A Edna dizendo: sou grata por tudo que tenho e por todas as provações. É muito legal isso que a Edna coloca. Nós precisamos enxergar, né, as nossas provas, aí, as nossas expiações, como uma bênção de Deus, né? Não é querer dizer que precisamos sofrer, não é essa a ideia. Nós temos que fazer de tudo para evitar o sofrimento, né? Não é para sofrer. Mas tem situações que às vezes não se resolvem tão fácil. Às vezes a vida está ali envolvida, né, permeada de dificuldades, de vicissitudes. Então que a gente peça forças a Deus para suportar, né? E que a gente perceba que essas dificuldades nos levam a crescer se nós soubermos bem enfrentá-las, né? O Emmanuel até sempre diz que as cruzes bem carregadas representam luz para o espírito. Então, se a gente atravessa uma vida de dificuldades, de provações, de relacionamentos difíceis, de provas de doença, dificuldade financeira, e a gente consegue conviver com isso sem se revoltar, sem paralisar a caminhada, continuando fazendo o melhor e tentando ser fraterno, tentando viver os ensinos de Jesus, nós estamos desenvolvendo luz para o espírito, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Ana Maria Monteiro de Barros também dizendo bem assim mesmo: quanto mais difícil, aí é que temos algo a evoluir. Sim, nessas horas difíceis, né, se a gente consegue superar, é um passo na nossa evolução. A Graça Palha dizendo: a condição moral determina o comportamento. Isso é bem isso, né? Aquela pessoa que já consegue ter uma atitude mais ética, né, já consegue conquistar uma moral maior, ela vai se comportar, né, geralmente de uma forma mais cristã, mais fraterna, mais
né, de maior facilidade no relacionamento. Nossa amiga Rocha Forte aqui também hoje, que nas quartas não consegue, né, Rocha? Um abraço, viu, minha amiga? Muito bem-vinda. Dizendo aqui, boa noite, mestre, tiro mestre, né? Que prazer ver você, paz e luz para todos, que legal. Muito obrigado pelo carinho, viu, Rocha? Saudade aí da época que você participava conosco, né? Mas como mudamos o dia, eu sei que não foi possível, né, para você continuar conosco no estudo. A Rocha dizendo a passagem que diz o bem e o mal sofrer. Muito legal, é isso mesmo, né? O bem e o mal sofrer. A gente precisa tirar proveito da dor, né? Porque às vezes, como a Rocha está lembrando, porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Não basta ser um aflito, não basta sofrer. É preciso saber tirar lição da dor, do sofrimento, né? Para que a gente cresça. É o bem e mal sofrer, que a gente precisa aprender muito. Vamos então avançar um pouquinho. Na sequência, Emmanuel diz, caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, vejam bem, o Emmanuel está nos chamando aqui, todos nós que queremos ser um colaborador do Cristo. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, olha só os extremos, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Olha a frase de Emmanuel. Ele destaca aqui, pessoal, dois extremos. Ele está colocando o estadista, é aquela pessoa de alta posição na Terra. Aquela pessoa que tem um domínio grande na arte de governar, né? É um líder, é um governante, um estadista. E o varredor, que é aquela posição considerada muito simples na Terra, né? Então o Emmanuel está querendo colocar os dois extremos para dizer que nessas duas situações podemos ser o colaborador do Cristo, né? Então, o que ele quer deixar claro? Não importa a posição, volto a dizer, não importa a elevação de cargo profissional que temos na Terra. Para Deus e para Jesus, não. Porque o discípulo consciente, né, sabe o que se espera dele. Então, veja, um estadista, a pessoa que está lá trabalhando com a arte de governar, para legislar, né, responsável por uma coletividade. Vejam a responsabilidade que está investida essa pessoa, de ser uma pessoa justa, fraterna, desejar o bem de todos. Se essa pessoa não age assim, não está trabalhando em sintonia com as leis de Deus, não está sendo um colaborador do Cristo. E também o varredor, aquela posição bem simples na Terra, né? Quantas pessoas nem enxergam, às vezes, as pessoas que têm as posições mais simples, né? As profissões mais simples, mas aquele varredor que realiza o seu trabalho com alegria, que está contribuindo com alegria porque o seu trabalho leva benefícios para a coletividade. Essa pessoa que está ciente de fazer o seu melhor ali naquela tarefa humilde, simples, esse está sendo um colaborador do Cristo, naquela tarefa bem simples. Para a gente entender que não importa a posição, nós podemos ser um colaborador de Jesus em qualquer tarefa em que nos encontremos, desde que realizemos com amor, fazendo o nosso melhor, cientes de que o nosso trabalho pode beneficiar outros, seja ele qual for, né? E Emmanuel destaca de forma tão natural como respirar. Aquela pessoa que age naturalmente, não é algo forçado, não faz o trabalho reclamando, né? E Emmanuel continua dizendo, se dirige, se ele é um cargo de direção, né? Não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza.
Então aqui o Emmanuel está dando orientação, né, no sentido de que aquela pessoa que tem uma posição de comando, um administrador, um alto cargo da administração pública, né, um legislador, uma pessoa aí de alta posição na Terra, ele precisa ter iniciativa de fazer o seu trabalho. É isso que ele está destacando. Essa pessoa sabe o que se espera dela naquela função. Ele precisa fazer o seu melhor, porque dele pode surgir benefício para a coletividade. Ele não deve ficar esperando ser cobrado. É esse o detalhe, esse o ponto. Porque às vezes a pessoa se acomoda num cargo, né, político, que seja, ou num alto cargo de administração. A pessoa às vezes se acomoda e acha que não precisa, né, fazer muita coisa, ninguém vai perceber. Mas aquele que quer ser o colaborador de Jesus tem que ter a iniciativa de não se acomodar, fazer o seu melhor, trabalhar, fazer jus àquilo que se espera dele naquele cargo, né? Na posição do subordinado, não ficar dependente de instruções repetidas, toda hora ficar relembrando o que deve ser feito. Aquela pessoa que não tem interesse em aprender, né? Precisa toda hora alguém ficar cutucando, dizendo, olha o serviço, olha tal coisa. O subordinado tem que ser aquele que busca aprender, busca fazer o melhor, né? Independente de alguém lhe cobrar ou não. Tudo bem até aqui, pessoal? Falta só mais um trechinho aí para a gente concluir. A Fátima Chaves... Não, deixa eu ver, tem antes aqui mais alguma contribuição, né? A Rocha dizendo, não importa o cargo que exerça, o importante é desempenhar da melhor forma possível, que é justamente isso. Não nos preocupemos com a posição de destaque ou não, né? A Fátima Chaves dizendo, cada função tem o seu valor. As mais simples funções têm o maior valor praticado para o nosso bem-estar. É justamente por aí, né? Por mais simples que seja, vejam bem como Emmanuel destacou a posição do varredor. O varredor, que é uma posição tão, né, simples, que as pessoas às vezes nem percebem a presença desses profissionais, né? Nem consideram. E quanto que ele contribui para a melhoria, né, para a higiene, para a limpeza, quanto que deveríamos ser gratos a essa profissão tão importante, né, que tanto beneficia a todos nós. Meu irmão Sampaio, psicanalista aqui, tudo bem, Júlio? Bem-vindo, boa noite, viu? Vamos avançando então. Aí então, deixa eu ver aqui onde paramos. Meu irmão dizendo, mesmo a menor engrenagem de um relógio o faz funcionar num todo. Legal, né? Olha a metáfora aqui, né? Mesmo aquela engrenagemzinha que nem aparece direito, às vezes é responsável pelo funcionamento do relógio. Então aquilo que aparentemente, né, não é percebido, não é nem notado, não se dá valor, é essencial para o conjunto, né? Para o todo aí. A Loiva dizendo, alguns não querem aprender justamente para não serem mais cobrados, para não terem responsabilidade maior. Pode acontecer isso, né? É complicado. Não querer aprender para não ser mais cobrado. Porque a gente, vejam bem, todos nós, na área profissional ou não, a nossa meta deveria ser aprender sempre, né? Porque nós sabemos com a doutrina espírita que uma das asas simbólicas, né, que elevarão o espírito a alçar voo na sua evolução espiritual, uma delas é a inteligência, conhecimento, a sabedoria, né? Então nós devemos procurar conhecer, estudar, tanto no campo profissional, quanto no campo, por exemplo, espiritual, que nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho, né? Aqui a Loiva dizendo, me refiro a trabalho material mesmo. Sim, porque tem os dois sentidos, né? Então a pessoa no trabalho profissional também deve procurar fazer o seu melhor, aprender, deve procurar se especializar, porque ela só tem a ganhar com isso, né? Além de ser vantajoso para ela está correspondendo às expectativas do alto. Não nos esqueçamos, meus amigos,
todas as nossas tarefas na Terra têm a supervisão divina. Todos nós estamos sendo observados por Deus, mesmo pela nossa consciência, através da nossa consciência. Então a gente precisa sempre realizar o nosso melhor. O nosso compromisso é maior do que aquele que nós pensamos. Porque às vezes atribuímos o compromisso apenas com a responsabilidade imediata da chefia imediata. E não é isso. Temos responsabilidades superiores, né? com a administração maior da vida, que estão nas mãos de Deus, de Jesus, que são aqueles que coordenam, né, a nossa evolução espiritual. Nosso amigo Diego Romão, boa noite, Diego, dizendo as duas asas, né, do espírito, a razão e a moral, que é justamente as duas asas simbólicas que nos elevarão na hierarquia, na evolução espiritual. Precisamos desenvolver inteligência e moral, né? Sabedoria e amor. Então nós precisamos crescer nessas duas frentes aí, né? A Graça Palha dizendo, somos todos aprendizes, fazer sempre com carinho e responsabilidade toda a tarefa. Que é justamente, bem colocado, Graça, obrigado. Está ficando claro, né, pessoal, essa lição. A lição está girando em torno da liberdade de escolha, vejam bem. Emmanuel está nos conduzindo a pensar que nós somos livres para escolher o que queremos fazer da vida. Como vamos desempenhar as tarefas que estão afeitas a nós, né? Tanto no campo espiritual, né, no campo familiar, no campo do trabalho profissional. Como vamos desempenhar isso? É uma escolha nossa. Podemos negligenciar com essas tarefas. Mas, por outro lado, podemos dar o nosso melhor. Podemos fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer o melhor, tanto profissionalmente, quanto na busca da espiritualidade, quanto no trabalho junto à família, na coletividade. Então, é sempre escolha nossa, tá? E Emmanuel continua dizendo, então, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Então aqui Emmanuel, como se estivesse nos dizendo, né, que nós seremos obreiros atentos, que é o título da mensagem, né, obreiros atentos. Seremos esses obreiros agindo dessa forma, com nossa liberdade de escolha, escolhermos estudar, escolhermos aprender, escolhermos nos aprimorar para o trabalho, né? Porque ninguém nasce pronto, nós precisamos esforço, dedicação. Por exemplo, no campo espiritual, quem não admirou, né, o trabalho realizado pelo Chico Xavier, que é o nosso grande exemplo na doutrina? Quantos não gostariam de ser um Chico realizando da forma como ele realizou? Mas quanto ele se preparou para realizar isso? Não pensemos que foi só essa existência. Esse espírito vem de longas datas anteriores, de outras eras, de outras reencarnações, se aprimorando no trabalho espiritual, para que ele chegasse dessa vez e realizasse tudo o que fez, mostrando aquele potencial mediúnico, mostrando aquela caridade mais pura, aquele amor verdadeiro, mostrando aquela simplicidade, desapego. Quantas virtudes mostrou o Chico! Mas não foi dessa vez que ele fez, não foi só dessa vez. Esse espírito vem trabalhando essa conquista através dos séculos, das reencarnações. Então assim nós, se hoje ainda somos pequenos, às vezes a gente admira, né, alguém que é o nosso ídolo, tanto no campo, em qualquer área, né, na área das artes, na área da religião, na área profissional, a gente tem alguém que admira. Gostaríamos de ser como aquele nosso ídolo, né? Mas façamos a nossa parte. É preciso dar o primeiro passo na escada do progresso. Então, se a gente não se dedica, não se esforça, vamos demorar muito.
Se nós temos a visão de reencarnacionistas que somos, vejam, destaco sempre isso. Se nós entendemos que nós somos um espírito reencarnado, a gente vai pensar assim: o que eu fizer nessa existência, por mínimo que seja, já é um passo. Na próxima eu vou partir da onde eu parei nessa, entendeu? Nós não vamos perder as nossas conquistas dessa existência. Então tudo aquilo que conquistamos hoje é o início para a próxima. Da próxima vez voltaremos um pouco mais preparados para aquela tarefa. E assim a gente vai evoluindo. Então é preciso esforço, é preciso saber escolher o melhor, é preciso saber aquilo que nos convém, né? A gente vai se aprimorando. E assim, quanto mais nos melhoramos, vamos nos tornando mais um servidor do Cristo na Terra, no sentido espiritual. Né? Aquele que Jesus pode contar, que já se esforça, já quer fazer o seu melhor. E aí o Emmanuel encerra então dizendo: semelhante seguidor do Evangelho, olha só que bonita essa fala que ele vai encerrar. Semelhante seguidor do Evangelho, que é essa pessoa que está se esforçando para fazer o melhor, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Olha que maravilha é isso. Quando nós, amigos e amigas, alcançarmos essa culminância de evolução, quando nós estivermos mais integrados com o amor de Jesus, realizando de acordo com o que Ele espera de nós, deixaremos de ser simples aprendizes do Mestre e passaremos à categoria de obreiros atentos, que é o título da mensagem. Obreiros atentos, aquele que está colocando já em prática o que aprendeu. Porque enquanto a gente é apenas aprendiz, nós estamos buscando, assimilando, aprendendo. Mas o obreiro atento é aquele que já coloca em prática aquilo que aprendeu com Jesus. Já está realizando junto de outros. Já está dando exemplos de um bom cristão. E aí, meus amigos, acontecerá algo muito importante. Nós deixaremos de ser um discípulo para sermos um apóstolo do Cristo. Olha que bonito é isso que diz Emmanuel, tem diferença. O que é um discípulo de Jesus? É aquele que está seguindo nos passos de Jesus, que quer seguir os passos de Jesus. Aquele que está bebendo da fonte do Evangelho. Aquela pessoa que está se instruindo com as lições de Jesus, que a cada dia se esforça com as suas lutas, com as suas dificuldades, para tentar fazer algo melhor. Esse é um discípulo. Está buscando, está aprendendo, está se esforçando, mas já escolheu o caminho do Cristo. Esse é discípulo. E quem que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que já vivencia os ensinos que aprendeu com Jesus. É aquela pessoa, como um Chico Xavier, que vive o amor na sua vida. Aquela pessoa que convive em paz com o semelhante, que é caridosa, que é fraterna, que perdoa, que é tolerante, que respeita. Esse já está na condição de apóstolo, que todos nós chegaremos um dia. E ele diz aqui, penetrando em glorioso silêncio, com humildade, nas reservas sublimes do celeste apostolado. Imaginem, amigos, o dia que nós já reunirmos condições maiores de vivenciarmos esse amor maior, né? De sermos um discípulo, um apóstolo já do Cristo na terra, exemplificando com as atitudes mais simples do dia a dia, fazendo com que outros aprendam com o simples exemplo daquela pessoa que vive os ensinos de Jesus na sua vida. Então todos nós que estamos tentando, né, já querendo ser um discípulo, vamos buscar fazer o nosso melhor, porque um dia também chegaremos à condição de um apóstolo do Cristo. Vamos ver se tem algum comentário antes da gente encerrar aqui.
A nossa amiga Rocha, né, dizendo, obrigado Ed, bonita lição, né? A Rocha dizendo aqui, fazendo por viver o mais dentro das leis divinas nesta encarnação e não contrair mais débitos, para a próxima já estamos lucrando. Muito bom o alerta da Rocha aqui, né? Tentando fazer o nosso melhor para seguir, lógico que a gente não consegue tudo, tentando se esforçar e não contraindo débitos, porque às vezes a gente leva mais expiações para a próxima, né? Prejudicando o semelhante. Então a gente precisa ter esse cuidado de fazer o melhor sem nos complicarmos mais com novas expiações. O nosso genro aqui, o Albert, tudo bem, Albert, dizendo aqui, para os que estão enfrentando em seus trabalhos, dificuldades, desafios, independente de quais, qual a melhor maneira de se portar diante destes? Olha a pergunta, hein? Para os que estão enfrentando em seus trabalhos, dificuldades, desafios, né? Independente de quais sejam essas dificuldades, esses desafios. Qual a melhor maneira de se portar diante destes? Daria aqui a minha opinião, né, pessoal, porque conforme a gente vai aprendendo, né, Albert, aqui com a doutrina, com o Evangelho, a gente vai entendendo que em todo trabalho enfrentaremos as dificuldades, os desafios, né, as possíveis injustiças até, né, muitas situações difíceis. Mas é lógico que a gente, se conseguirmos, né, realizar o nosso melhor independente dessa situação adversa, se a gente procura, né, dar o nosso melhor, se a gente procura conviver em paz com aqueles colegas de trabalho, porque tem as dificuldades também de relacionamentos, né? Se a gente procura entender o outro, então assim, é um desafio mesmo, é difícil. Lógico que a gente tem horas que precisa expor a tentar melhorar a situação, argumentar para que a situação melhore. Mas não venhamos apenas, né, a reclamar da situação ou agir de forma negligente porque os outros não estão agindo corretamente, né? É um desafio, né, Albert? É difícil, mas que a gente busque nas lições do Evangelho, né, entender que aquilo de melhor que conseguirmos realizar, estamos realizando para nós mesmos. Lógico que nós vamos beneficiar a empresa, o trabalho, dando o nosso melhor, mas nós estamos nos beneficiando porque estamos crescendo espiritualmente falando também, né? Porque estaremos dando o nosso melhor, mas lógico, é preciso, né, ter o bom senso do entendimento, né, para esclarecer situações, mas sempre com respeito, com tolerância, né, com boa vontade. A Rose dizendo, lição maravilhosa, eu realmente estava precisando disso, gratidão. Que bom, né? Essas lições do Emmanuel sempre tem um detalhe, um ponto, né, que nos chama a atenção. Aqui também no Face, que mais aqui, deixa eu ver, a Edna, né, gratidão por esse estudo maravilhoso, o estudo de Emmanuel é muito bom, né? A Loiva, lição maravilhosa, Terezinha também dizendo verdade, gostei da pergunta do genro, né? Serve para mim também. Aí, Albert, a Loiva dizendo que gostou da sua pergunta aqui. Gratidão a Silvio, Diego, eu que agradeço muito, viu, pessoal? Vamos então fazer uma prece final, como a gente tem costume. Sempre tem os amigos aí que pedem, né, oração por outros também, né? Aqueles que quiserem deixar uma água aí para pedir que os bons amigos possam fluidificá-las. O Albert dizendo aqui, excelente resposta, excelente palestra. Creio ter tocado bastante a gente. Grande abraço, meu sogro querido. Abração, Albert. Fiquei feliz com a tua presença e da Bela aqui, viu? Um beijo para vocês. Fica com Deus. Aqui a Graça, agradecendo também a Rocha dizendo, Emmanuel, cada vez que eu leio, mesmo lendo a mesma lição, sempre tem novas perspectivas. Que é bem isso mesmo, né, Rocha? A gente, quando relê um livro, uma lição de Emmanuel, a gente vai ver mais detalhes, né? Se a gente estudar essa lição na semana que vem, vamos pegar mais alguma coisa ainda.
A Maria Correia também aqui agradecendo, estudo maravilhoso, tudo que precisava ouvir. Que bom, fico muito feliz, pessoal. Então convido vocês para nessa hora a gente acalmar um pouquinho a mente. Usamos do raciocínio até agora, mas nesse momento que a gente deixe a emoção falar mais alto. A emoção de trazer na nossa mente a figura do Mestre Maior Jesus. A figura de Jesus que tanto nos transmite amor, transmite paz, transmite luz. Vamos nos lembrar de Jesus não na cruz. Não acho que devemos trazer a imagem de Jesus na cruz, mas trazer a imagem de Jesus quando subia aos montes para falar à multidão, quando estendia suas mãos para curar aqueles enfermos, quando abraçava, envolvia aquelas pessoas com seu amor. São essas imagens que a gente deve trazer à nossa mente e dizer a Ele da nossa gratidão, porque Jesus, meus amigos, acompanha a nossa jornada evolutiva há muitos e muitos milênios. Jesus acompanha a evolução da humanidade terrestre desde os seus primórdios, sempre nos enviando seus mensageiros de luz, missionários que vieram à Terra a pedido de Jesus, sacrificando-se, muitas vezes dando a própria vida por amor a nós. E nós que hoje, depois de tantos e tantos séculos de sombras, estamos começando a enxergar a luz da mensagem redentora de Jesus. Hoje já começamos a conhecer um pouco melhor esse Evangelho. Hoje já queremos ser um discípulo do Cristo. Que peçamos a Ele, Senhor, fortaleça-nos para a tarefa que estamos aqui incumbidos de realizar. Dai-nos, Senhor, forças diante das provas e expiações difíceis. Aumenta, Senhor, em nós a fé, essa confiança em Deus que nos faz entender que tudo está no seu lugar certo, que não há injustiças na terra, mesmo as situações mais difíceis que enfrentamos são necessárias, são consequências dos nossos erros passados, são provas que escolhemos. Enfim, a nossa cruz, por mais pesada que esteja, vai representar luz a nós, espíritos imortais, se bem soubermos carregá-la. Se nos mantermos resignados, confiantes e com esperanças de um futuro melhor. Aproveitemos, amigos, a oportunidade da bendita reencarnação com a luz da doutrina espírita. Busquemos em Jesus, em Deus, a força necessária para fazermos o nosso melhor. Esqueçamos os outros, concentremos em nós mesmos, façamos aquilo que nos cabe, perdoando, com paciência, com tolerância, com compreensão, com fraternidade. Vivamos a vida como Jesus espera que um dia consigamos fazer. Que Deus nos abençoe, que Jesus permita que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, para que possamos receber o bálsamo salutar que fortalece, que renova as nossas forças. Obrigado, Jesus, mestre, amigo, irmão mais velho. Obrigado, Senhor, por mais este momento que estivemos reunidos em Teu nome. E assim encerramos, agradecidos e felizes, por cada dia compreender um pouco melhor a Tua mensagem de luz e de amor para a nossa vida. Que assim seja.
Muita paz a todos, um abraço fraterno, fiquem com Deus, que tenhamos uma noite tranquila, serena, que possamos meditar um pouquinho ainda sobre tudo isso que estudamos hoje, a importância das boas escolhas, a importância de escolhermos bem, independente do que os outros pensam. Façamos o nosso melhor, quer no trabalho profissional, quer junto da família ou na nossa busca espiritual. Trabalhemos as nossas imperfeições, procuremos aproveitar cada dia da existência para vivermos, quanto mais pudermos, as lições de Jesus na nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre, nos dê a sua paz, nos envolva com seu amor. Fica o convite para a próxima quarta-feira nos reencontrarmos, lembrando que é na quarta, tá? Hoje só nessa semana que fizemos na quinta. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, uma nova lição. Se alguém algum dia tiver alguma lição, que tiver alguma dúvida, quiser sugerir também, a gente pode tentar aí preparar para uma próxima oportunidade, tá bom? Fiquem na paz de Deus, um abraço fraterno a todos, Deus nos abençoe sempre.